Fala, galerinha da inclusão digital. Como é que tá vocês? Gente, vamos conversar sobre memória do celular, tá bom? Vamos lá? A gente já conversou na sala de aula, nós já tratamos sobre esse assunto, mas eu vou repetir para ficar bem gravado na mente de vocês. Nós precisamos entender que nós temos, basicamente, três tipos de memória: a memória do celular, que já vem com o celular. Às vezes você vai na loja comprar o celular e o vendedor fala: esse celular tem 128 gigabytes de memória. Olha só. Ah, esse celular tem 256 gigabytes de memória. Não, esse celular tem 64 gigabytes de memória. São o quê? São memórias, né? Memória do celular. Assim como o ser humano também tem a memória dele, e às vezes a gente, né, tá com a nossa memória cheia, o celular é a mesma coisa, gente. É o que eu sempre digo. O ser humano é um universo e o celular também é, entendeu? E vamos lá. Nós também temos a memória da nuvem, que fica uma coisa assim abstrata, né, quando a gente fala memória da nuvem. Que nuvem? Eu falo sempre que é uma memória invisível. Claro que existe, né, um aparato, existe máquinas, né, existe tecnologia que sustentam a memória da nuvem, tá bom, gente? Mas a memória da nuvem é uma memória que a gente não precisa, a gente, né, de um suporte físico. Porque esse suporte físico fica na mão da empresa que está cuidando daquela nuvem, tá bom? A primeira memória da nuvem que acho que é interessante a gente conversar, qual é? É a memória da Google. A família Google tem suas próprias memórias. Tem a própria nuvem dela. O que acontece, gente? Quando a gente entra no Philips, por exemplo, né? Que é aquele ícone que é da Google também, que tem assim uma pastazinha azul com as cores coloridas em cima, né? Como se fossem os arquivos dentro da pasta. Mostra a memória interna do celular. É um aplicativo da Google que gerencia a memória interna do celular. Nós temos aplicativos da Google que vão mexer com outras memórias da nuvem, tá bom? Por exemplo, o Google Drive, que é um triângulozinho assim, ó, coloridinho das cores da Google. Eu sou meio daltônica, não vou me lembrar, mas se eu não me engano tem azul, tem verde, tem vermelho, tá bom? Ou é amarelo, um negócio desse. Um triângulozinho assim. Dentro desse drive, a gente tem a memória de quê? De 15 gigabytes. Vocês veem, né? Às vezes o celular da gente tem 128. A da Google tem 15. É menos, pessoal. É bem menos. Mas é mais seguro. Porque eu consigo acessar a memória da nuvem em qualquer aparelho. Digamos, né, que eu tenha um celular e que eu coloquei uma conta minha da Google nesse celular e eu coloquei minhas fotos na nuvem da Google neste celular. Se eu entrar no computador através da minha conta Google e procurar as minhas fotos, vai estar lá. As minhas fotos da nuvem que eu coloquei na nuvem estarão lá no computador também, tá bom? Outro exemplo de aplicativo de nuvem do Google é o quê? O Google Fotos, que é diferente do Philips. O Google Fotos, que é aquele aplicativo que tem, né, o ícone de catavento. Eu vou até mostrar a vocês. Eu vou mostrar a vocês que fica mais fácil, né, quando a gente mostra. Vamos lá? Aqui, ó. Opa, vai eu. Deixa eu colocar assim que fica melhor. Tá vendo, pessoal? Esse aqui é o catavento, o Google Fotos. É da Google, a nuvem da Google. Esse aqui, ó, que é o triângulo que eu tô falando, ó, é o Google Drive, também a nuvem da Google. Aqui é o Gmail, tá vendo o aplicativo do Gmail? Tanto o Gmail, o Drive e o Fotos, eles compartilham a mesma memória, os mesmos 15 gigabytes, tá bom? Rosa, meu e-mail tá cheio. Nossa, não sei mais o que fazer. Tem que excluir.
ou é o e-mail, ou é o Google Fotos, ou é o Drive, tá bom? Ou vocês também podem comprar memória, tá bom, gente? Tem como a gente comprar memória da Google e é barato, não é caro não. Às vezes você compra 100 gigabytes, por o quê? Por R$ 7 por mês, R$ 5 por mês, 6, enfim. É barato. Nós temos um outro tipo de memória também, que é a memória externa, que eu tenho questões, mas é uma memória que funciona. Sabe aqueles microchips que a gente compra? Oi, o gatinho, gente, agora. Então, tem o cartão SD, sabe? O cartão SD, aquele chipzinho de cartão SD, que vem às vezes com 30 gigabytes de memória, que vem às vezes, né, com, digamos assim, sei lá, às vezes até 200 gigabytes de memória. E tem também, né, aqueles que são maiores, aqueles casers, né, que a gente chama. Tipo uns tabletezinhos assim, grandinhos, né, que há um HD externo, né? Que digamos assim, às vezes tem 1 tera de memória, às vezes tem 800 gigabytes de memória. Vai, ó, se adaptando com esses termos, gigabytes, megabytes, teras, tá bom? Porque esses termos é as unidades de medidas de memória de celular que a gente vai aprender a utilizar, tá bom? O que que acontece, pessoal? Às vezes a gente tem, sei lá, 99 megabytes. 99 megabytes não é 1 gigabyte, entendeu? 1 gigabyte é mais do que 99 megabytes. Da mesma forma, gente, 900 gigabytes não é 1 tera. 1 tera é maior do que 900 gigabytes, tá bom? É como se fosse centenas, né? Milhares e bilhões, né? Digamos assim, milhões. Centenas, milhares, milhões, né? Como se a gente fosse fazer esse cálculo, tá bom? E aí a gente vai analisando, tá bom, pessoal? Essas nossas três memórias que a gente vai ter que cuidar, né? Se a gente tiver memória externa, precisa dar uma atenção para a memória externa. Se a gente tiver memória interna, a gente precisa dar atenção para a memória interna, que normalmente a gente tem, né? Se a gente tiver a nuvem, a gente também precisa dar atenção a essa nuvem. Excluir os arquivos que estão duplicados, excluir aqueles arquivos grandes que a gente já não usa mais, não deixar o celular ficar muito cheio, não deixar a nuvem ficar cheia, tá bom? Tudo isso a gente precisa fazer esses mecanismos de cuidado com o celular.